Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui, é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Se você já foi dormir e não acordou mais, essa crença está ganhando muita força. Acredita-se que, quando você já está deitado na cama ou prestes a ir para a cama e alguém te liga para te convidar para sair, você não deve fazer isso, pois inúmeras situações desfavoráveis podem acontecer com você. Disse que isso acontece porque o seu dia já terminou e não estava mais nos seus planos sair. Porém, ao fazer isso, você muda o rumo da sua vida, fazendo com que situações adversas o assombrem e você não poderá mais voltar para casa. É apenas uma convicção ou talvez inúmeras coincidências. Pois bem, esta noite você terá a oportunidade de ouvir 4 histórias que me foram enviadas e comecemos pela de Lázaro Hernandes, que nos comunica desde o Oaxaca. Nós começamos. Meus colegas de trabalho zombam de mim porque acho que, quando você já está dormindo e alguém te liga, você nunca deve sair. Já rejeitei suas ligações de manhã cedo, mas eles não sabem o que vivi. Vejamos, eu morava em uma pequena cidade de Oaxaca, e foi nesse lugar que consegui meu primeiro emprego, em uma loja de médio porte, onde meu horário era das 8 às 8, de segunda a sábado. Aos domingos, eu fazia uma pausa e, nos primeiros dias, notei que aos sábados meus colegas sempre iam para festas. Quase não saio, não participo de eventos, só do trabalho para casa e vice-versa. Porém, num sábado, eu faltei, disse ao meu superior que estava muito doente, mas era só mentira, eu só estava com muita preguiça, e meus colegas sabiam disso. Naquela noite, quando fui dormir, por volta das 23 horas, meu celular começou a tocar enquanto eu dormia. Quando atendi aquela ligação, era meia-noite. Bem, eu respondi. Do outro lado do alto-falante, ouvi as vozes inebriantes dos meus colegas de trabalho. Eles me convidaram para ir beber com eles. Eu disse que não, já estava dormindo. Eles zombaram e começaram a insistir comigo. Alguns nojentos começaram a alegar que era chato. Foi nesse lugar que desliguei e fui dormir. Depois de 10 minutos, o celular me acordou novamente. Resolvi a ligação e eles me pediram para voltar. Eles me garantiram que seria uma noite memorável e cheia de lembranças. Para não ser monótono e desmancha prazeres, como alegavam, concordei em participar. No entanto, eu os avisei para virem me buscar, então dei a eles minha localização e em 10 minutos eles estavam lá embaixo buzinando para eu chegar. Desci as escadas, mas pouco antes de entrar na rua senti mau humor. Um perfume que negligenciei e deixei. Meus amigos ficaram felizes em me ver e entrei no veículo, onde estavam outros 2 amigos. Todos já estavam meio bêbados, então pedi que se comportassem com calma. Mas eles não me levaram em consideração. Eles começaram a se mover em alta velocidade pelas ruas e a saltar sobre lombadas. Seguimos para uma estrada principal. Me informaram que iríamos para outra cidade, que fica a 30 minutos de distância. Meu colega dirigiu por 10 minutos naquela estrada, deixando a cidade para trás e entrando em uma região isolada e sombria. Felizmente, conseguimos chegar com sucesso ao primeiro posto de gasolina do percurso. Enquanto meu amigo enchia o tanque, outro colega desceu para comprar mais cervejas no Oxxo de lá. Quando ele estava fazendo compras, observei de longe uma grande van preta estacionada no Oxxo e de lá saiu um homem com aparência de camponês. Ao vê-lo, meu amigo começou a chorar, mas não pensou nisso. Ele já estava consumido e não sabia o que estava fazendo. Quando lhe entregaram as cervejas, meu colega pegou uma de copo, distanciou-se do homem e derramou a cerveja no para-brisa. A cerveja o derrubou. Meu amigo começou a correr em nossa direção. Ele observou 4 indivíduos encapuzados saírem daquele caminhão. O veículo já estava montado e meu companheiro simplesmente subiu e começamos a correr. Porém, aquele caminhão começou a nos perseguir. Meu colega dirigiu o mais rápido que pôde por aquela estrada escura e solitária. Em 2 ocasiões, quase caímos no vazio, mas conseguimos conduzir o veículo. Porém, aquele caminhão não nos permitiu. O caminhão nos alcançou em linha reta e nos ultrapassou, obrigando meu companheiro a frear. 4 indivíduos encapuzados e o homem desceram do caminhão, todos apontando rifles longos para nós. Assistir isso fez nossa pele arrepiar. Meu coração batia 1000 vezes por hora e comecei a suar frio. Quando esses indivíduos nos retiraram à força do veículo, fizeram-nos ficar presos na berma da estrada e começaram a dizer-nos para nos despedirmos. Nós, assustados e chorando, pedimos que nos deixassem em paz, que não havíamos cometido nenhuma infração e que ele estava muito embriagado e não sabia o que estava fazendo, que íamos trocar o para-brisa dele. No entanto,
Eles nos aconselharam a permanecer em silêncio. Apenas a mesma frase ecoou em minha mente. Eu não deveria ter saído, não deveria ter saído. Enquanto essas pessoas conversavam conosco sobre as coisas, finalmente aqueles indivíduos que estavam envolvidos em atividades proibidas nos espancaram, nos bateram no corpo e levaram meu amigo que quebrou o para-brisa. Eles furaram nossos pneus, pegaram nossos celulares e foram embora. Eles nos deixaram ali, assustados, nervosos e chorando de medo. No poder, voltamos para a cidade. Naquela mesma noite, fizemos a denúncia, mas até agora eles não descobriram. Nunca saia de casa quando já estiver dormindo. Este conselho me foi dado por minha mãe, pois ela afirma que quem nos chama para acordar é a própria morte. Não pensei nisso, mas a certa altura aconteceu comigo. Foi há um ano. Eu estava estudando na universidade e assim que saí voltei para casa. Fiz a lição de casa e por volta das 10 da noite já estava dormindo. Estava exausto de realizar tantas tarefas e obrigações que ignorei que meus amigos já haviam verificado mais de 10 vezes. Olhei para o relógio e já eram 11 da tarde. Eles me deixaram uma mensagem indicando que estavam conhecendo alguns caras e eu me senti atraída por um deles. Mas não pensei duas vezes e optei por ficar na minha cama para descansar melhor. Por volta das 2 da manhã, eles apontaram para mim novamente e eu respondi por motivos educacionais. Um amigo me disse que ainda estavam me esperando, mas eu disse que não iria. Ele persistiu, garantindo-me que o cara por quem me sentia atraída estava fazendo perguntas para mim. As emoções me dominaram e eu me levantei. Porém, foi nesse momento que me lembrei do que minha mãe me disse. Talvez a morte esteja me chamando. Portanto, desliguei meu celular, voltei para a cama e fui para a cama. Acordei por volta das 7 horas. Ele foi para a universidade e lá eu percebi uma coisa. Meus colegas não apareceram. Talvez por causa da ressaca eu pensasse assim. Portanto, continuei meu dia normalmente. Porém, também não chegaram à universidade no segundo dia. Também não no terceiro dia. E foi na sala que me assustei, pois ninguém respondia às mensagens ou ligações. Por isso, fui até a casa da Marisol, minha melhor amiga. Perguntei sobre ela e a mãe dela. Com lágrimas nos olhos, me disse que ela estava em estado gravíssimo no hospital. Ela estava na companhia de meus outros amigos, desde por volta das 3 da manhã. Eles estavam em tanta velocidade que colidiram com um caminhão de carga. O motorista seguia no sentido contrário e, em uma curva, eles colidiram. Os dois da frente morreram imediatamente. Aqueles que ficaram para trás, ou seja, meus amigos, sofreram ferimentos graves. E 2 deles perderam a vida, incluindo Marisol, minha melhor amiga. Em relação a essa convicção de não sair quando já está dormindo, tenho uma história. Talvez muitos interpretem como um caso de coincidência, mas eu não. Certa noite, participei de uma reunião familiar. Eles estavam comemorando o aniversário da minha avó. Tudo estava em ordem e a celebração foi divertida e saudável. Mas de repente apareceu meu tio Pedro do ensino médio. Ele apenas nos cumprimentou e foi para seu quarto dormir. Com o passar do tempo, nossas bebidas alcoólicas acabaram, então minha tia decidiu não incomodar ninguém e acordou meu tio Pedro para comer. Ele não quis e até o ouvimos meio perturbado, dizendo que só queria ir para a cama. Porém, minha tia o repreendeu e o obrigou a ir à loja comprar bebidas. Meu tio ficou muito ofendido e eu disse a ele que o acompanhava, mas ele me rejeitou. Ele saiu de casa e minha tia, um tanto perturbada, exclamou: "Ah, esses jovens." Resumindo, continuamos com nossos costumes, dançando, cantando e comendo. Porém, 3 minutos depois, alguns tiros foram ouvidos em diversas ruas. Ficamos com medo e todos começamos a procurar Pedro. Encontramos ele no caminho. Ele estava com o lábio fraturado e a mesma sobrancelha. Naquela noite, o atacaram. Como ele só tinha refrigerante, o atacaram com vários tiros para o alto. Naquele momento, lembrei que ele já estava dormindo e não foi necessário acordá-lo, pois é uma ideia muito inadequada. E independentemente de você compartilhar ou não dessa crença, tenha muito cuidado. Antes de continuar, se você gostou do meu conteúdo, deixe seu like, inscreva-se e me diga quando você se atreve a ouvir essas histórias sombrias. Agora, sem maiores interrupções, vamos continuar nossas atividades. Hoje quero contar para vocês o que aconteceu com meu filho. Eu tinha amigos que gostavam muito de festejar, mas não se tratava de consumir álcool,
mas de sair para passear, chegar em uma cidade turística e comer lá. Toda sexta-feira eles faziam isso. Porém, uma noite, enquanto meu filho estava cochilando, eles chegaram. Para ele, a viagem acabou sendo uma surpresa, pois dias depois seria seu aniversário e o levariam para Puebla. Ao chegar, falei para eles voltarem amanhã, pois ele já havia dormido e não poderia sair por ali. Achei que eles entendiam, mas não. Eles apontaram para meu filho e ele respondeu. Observei enquanto ele saía da cama e vestia suas roupas. Ao sair do quarto, avisei para ele não ir, que era muito arriscado sair já na cama, pois algo muito ruim poderia acontecer com ele. Ele zombou da minha convicção e me disse para não me importar, que ele estava bem. Porém, eu insisti novamente, pedi para ele não sair. Por favor, ficasse em casa, mas ele não me ouviu, então foi embora com os amigos. Achei que talvez estivesse ficando exausto, então tentei me acalmar. Fui para a cama, mas precisamente às 4 da manhã acordei com uma ligação. Era um veículo itinerante. Ele me informou que meu filho sofreu um grave acidente, pois ficou embaixo de uma empilhadeira. Eles me informaram que o levariam para um hospital e me deram um endereço. Expressei-lhes com muito medo que ele ainda estava vivo, mas eles me bateram. Falei para meu marido que, naquele momento, estava trabalhando e ele voltou. Ele rapidamente me levou ao hospital, onde ele e seus amigos foram internados. Naquela manhã, não me deixaram passar porque naquele momento iam fazer cirurgias, pois ele quebrou várias partes do corpo e estava gravemente doente. Porém, com o passar do tempo, meu filho foi melhorando. Quando fiquei mais consciente, pude ver. Cumprimentei-o e ele expressou seu perdão por não ter prestado atenção em mim. Ele também me disse que nunca mais sairia de casa depois de dormir, pois naquela noite a morte levou seu amigo, mas ele conseguiu resistir. Vários anos se passaram desde aquele acontecimento. Apesar de ter vestígios daquele acidente, ele conseguiu sobreviver. A partir desse momento, ele não aparece mais se já estiver dormindo. Eu observei, ele foi convidado para festas ou para sair, mas não aceita mais. Essa foi a minha experiência e as coisas que vivi com meu filho. Tenho ouvido as histórias que se guardam sobre essa crença sombria e me ocorreu uma que não é tão agradável, mas que me impactou profundamente. Vou lhe fornecer algum contexto. Atualmente tenho 23 anos, porém, desde a adolescência, tenho meu melhor amigo, meu cachorro, chamado Rocky. Eu o adotei quando ele era apenas um cachorrinho de rua. Quando me mudei, simplesmente tirei da casa dos meus pais. Um domingo, ainda me lembro bem, eu estava assistindo televisão e de repente a luz de toda a parede se apagou. Eu precisava jantar, então fui até a loja comprar algumas velas e coloquei-as na mesa. Desliguei-os e jantei. Eu já estava dormindo tranquilamente às 23 horas, mas alguém abriu minha porta. Acordei e abri, encontrei um vizinho. Ele me disse que, se eu pedisse, por favor, ele poderia levá-lo em uma viagem. Sou taxista e bem, não pude dizer não, pois ele parecia muito preocupado. Na verdade, ele sentiu que não precisava ir embora. Porém, fui tão ingênuo que fui até a cozinha, peguei as chaves do veículo e saí. Não apaguei as velas da sala de jantar. Saí e perguntei qual era sua necessidade urgente. Ele me disse que estava apenas planejando conhecer alguém. O passeio durou 1 hora. Quando voltei para casa, percebi que começava a sair muita fumaça. Portanto, abri o mais rápido que pude e toda a fumaça preta saiu. Percebi que minha mesa de madeira estava pegando fogo. Com um pano molhado no nariz, resolvi abrir a janela e rapidamente fui procurar água para colocar na mesa. Controlei o fogo e, naquele exato momento, a luz brilhou novamente. Foi nesse momento que descobri meu melhor amigo, meu cachorro escondido embaixo de outra mesa. Mas ele não estava mais vivo. Ele havia caído na fumaça que estava presa na cozinha. Parece que ele estava apenas tentando pegar a comida que havia deixado na mesa. E começaram com a toalha e depois com aquela mesa de madeira. Doeu-me tão profundamente que me culpei por ter sido tão descuidado e ter saído naquela noite. Público, boa noite. Espero que vocês estejam em boa forma e preparados para a história adicional desta noite. Smith Glasvorklas na narrativa de um funeral. Você está pronto? Pronto, vamos em frente. Há alguns anos, tive a responsabilidade de administrar um templo na companhia do meu sogro, de um cunhado e de outro colega. Nesse período, uma mulher também morreu durante o parto e foi celebrada missa para ela e seu bebê. Ao final da missa, todos deixaram o corpo da mãe, porém se esqueceram do bebê. Quando o vi, pensei no que fazer,
então resolvi levá-lo para o carro alegórico. Porém, quando o carreguei, ficou extremamente pesado, cerca de 30 quilos. Naquele momento, senti um arrepio por todo o meu corpo.